estamos aqui te pedindo novamente, Pai, para usar a boca do teu filho, que não seja a voz dele, que não sejam as palavras dele, mas que sejam as palavras do Espírito Santo. Que essa palavra possa nos alimentar, que possa fazer que nós refletimos, para que haja uma mudança em nossas vidas. Que seja uma palavra abençoada, que seja uma palavra vinda do Senhor. O Senhor prepare também, capacite o seu filho, lembre das passagens, lembre das palavras que precisar, meu Deus. Capacite, dê para ele o discernimento, meu Deus, para que ele possa falar palavras sábias, palavras verdadeiras e que possa nos alimentar, Pai, essa manhã. Amém? Estamos na igreja na paz do Senhor. Amém. Que todos abrissem a Bíblia na série de Marcos, capítulo 13. Diz o seguinte: quando saía do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Não importa, mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, os conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o seu irmão, um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas naquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando virdes a abominação da desolação, que está onde não deve, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai, pois, para que isso não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas Ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos. Desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que está próximo mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar sua casa, desse autoridade a seus servos, e cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos digo, vigiai.
Amém? Amém. Nessa passagem, no começo da passagem, a gente vê Jesus saindo do templo, né? Alguns versículos atrás, Jesus ele estava no templo e ele confronta ali os mestres da época, todos vêm confrontando Jesus, né, com perguntas, porque Jesus entrou no templo e começou a expulsar aquelas pessoas ali que estavam fazendo o templo de um lugar de comércio. E depois desse confronto com ele, Jesus sai e um dos discípulos que estava com ele olha para ele e fala: nossa, mestre, olha essas pedras, olha que templo bonito. Jesus diz para ele: nenhuma pedra ficará sobre pedra. Ele enfatiza que aquilo ali não vai ficar por muito tempo, aquilo vai cair. E depois disso, Jesus se assenta no Monte das Oliveiras e os discípulos chegam nele e perguntam: mestre, quando que vai acontecer essas coisas? E se a gente lê em Mateus essa mesma passagem, eles fazem uma pergunta a mais ainda. Eles falam: que sinais a gente teria da volta do Messias? Então são dois questionamentos que em Marcos não fica muito claro, mas em Mateus lendo Mateus a gente entende isso. Jesus ele dá uma resposta ali e a gente pode tomar isso, como eu disse, para o tempo atual deles ali. Jesus fala sobre o templo ser destruído, porque é uma coisa que aconteceria ali no tempo dele, 70 anos depois de Cristo, em que Roma ia invadir ali, ia destruir a cidade e acabar com o templo. Mas Jesus também dá umas respostas que não se encaixam naquele tempo. Então, olhando escatologicamente, a gente entende que é pelo futuro. Tanto que essa passagem, por alguns teólogos, é chamada de pequeno apocalipse. Vamos chamar de pequeno apocalipse porque é o apocalipse de Jesus. Jesus aí dá a descrição do que aconteceria antes da segunda volta dele para nos buscar. E Jesus fala sobre um tempo em que seriam falsos profetas, seriam pessoas sem amor, pai contra filho, filho contra irmão, irmão contra irmão. E Deus nos chama no fim do versículo a vigiar. Ele nos exorta muitas vezes nesse texto, umas 5 vezes ele diz: vigiai, pois não sabeis o tempo, vigiai. Ele termina o versículo da seguinte forma: vigiai. Então ele frisa bastante isso. E eu queria chamar a nossa atenção hoje para isso. Deus tem me chamado a atenção para a vigilância. Amém? Amém? Nós como cristãos estamos chamados a ter uma vigilância constante. Vigilância é um estado de alerta constante, sempre. Em momento nenhum nós podemos ficar desatentos. Nós podemos tirar nosso foco da atenção da palavra. Amém? E eu queria separar isso em duas coisas. A vigilância no presente, assim como foi falado que se aplicava no presente e no futuro. A vigilância no presente. Como eu disse, o cristão ele tem que viver em constante vigilância. E na Bíblia a gente tem alguns exemplos de falta de vigilância e o que isso acarreta na vida do cristão, né? Porque estamos chamados a todo tempo estar atentos ao nosso comportamento diante da sociedade, ao nosso comportamento, aquilo que Deus nos tem chamado entre amigos, no trabalho, até mesmo entre a família, porque nós somos chamados para ser espelho de Deus nessa terra, amém? E eu separei passagens aqui de personagens bíblicos que, por falta de vigilância, eles caíram. O primeiro deles que eu queria falar é Davi, se encontra em 2 Samuel 11, mas não precisa abrir se não quiser. Davi, em tempos que, a passagem diz o seguinte no começo de Davi: em tempos que reis saíam para as guerras, Davi estava em casa. E ele mandou todo o povo de Israel para a guerra, mas ele ficou em casa. A gente já começa com esse ponto: Davi era rei. Em tempos em que reis vão para a guerra, o que Davi estava fazendo em casa? Ele já começa não cumprindo o chamado dele como rei, porque se Deus te estabeleceu como rei, e naquele período os reis estavam indo para a guerra, qual era o papel de Davi? Estar no meio da guerra. Só que Davi, ele, não sei se por medo, mas ele manda todo Israel, todos os soldados para a guerra, e ele fica em casa. E ali, Davi, no momento que ele tentava dormir de noite, ele deitado e não conseguia dormir, talvez pelo peso na consciência de não estar cumprindo o chamado que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele sai para poder passear no palácio dele. Ele começa a dar umas voltas e ali ele olha lá de cima e vê uma mulher se banhando, ele vê Betseba. E aí Davi, aquilo cresce nos olhos dele, no coração dele, e ali ele gera um pecado. Ele fala para os homens dele: busquem aquela mulher, eu gostei dela, traga para mim. E ali Betseba chega, Davi vai lá e comete um adultério com aquela mulher. Naquele momento, a gente para perceber, Davi, por não estar cumprindo o chamado dele, é o que acarretou um pecado. Ali, Davi comete um adultério. Depois ele descobre que aquela mulher estava grávida e que ele era casada. O que Davi faz na cabeça dele? Isso não pode vazar. Faz o seguinte: traz o marido dela, traz Urias, chama ele aqui. Eu vou tentar fazer com que ele vá lá e durma com ela. Porque se ele dormir com ela, a gente mata o assunto. O filho não é meu, o filho é dele, ele dormiu com ela. Ele não vai poder provar. Só que Urias se recusa. Urias, ele não vai para casa naquele dia. Ele fica às portas do templo. E aí o plano de Davi cai por terra. Davi, o que Davi faz? Ele chama os homens dele, manda uma carta e fala o seguinte: manda Urias pra guerra, coloca Urias na linha de frente, porque ele precisa morrer. Aconteceu um negócio aqui e tal, e esse homem precisa morrer, então coloca ele na linha de frente, que aí a gente resolve toda a situação.
E aí, a falta de vigilância de Davi leva não ele é só um pecado, mas dois. Ele cometeu um adultério e ele cometeu um homicídio de um homem inocente. Tudo por conta da falta de vigilância dele. Se ele estivesse vigilante no que Deus colocou nas mãos dele, fazendo o papel de rei, se ele estivesse na guerra junto com o seu povo, fazendo o que Deus tinha chamado ele para fazer, nada disso teria acontecido. Mas por conta da falta de vigilância, dois pecados, ele caiu. Outro exemplo muito famoso na Bíblia é Sansão. Veja, Sansão, desde o seu nascimento, ele foi consagrado nazireu. Ele foi consagrado separado de Deus. E Sansão cresceu cumprindo esse voto. Seus pais não raspavam seu cabelo, Sansão não podia chegar perto de cadáveres, não podia tocar em cadáveres, porque isso significaria que ele estava impuro. Então Sansão, ele foi chamado como um juiz para libertar os filisteus, Israel dos filisteus. E Sansão foi agraciado por Deus com uma força sobre-humana. Aí todo mundo conhece aqui a história de Sansão. Ele era um homem muito forte, ele derrubava 1000 homens com uma queixada de jumento. Então Deus tinha um agir grande na vida dele. Ele foi chamado, como eu disse, para libertar Israel dos filisteus, que estavam subjugando Israel. Só que Sansão, no decorrer da sua vida, da sua juventude, Sansão começa a olhar as coisas do mundo, ou seja, novamente, a falta de vigilância. Ele foi chamado para ser juiz, para libertar Israel dos filisteus. Mas ele começa a olhar para as coisas do mundo, ele olha para uma mulher filisteia, ele começa a olhar as coisas que agradavam o coração dele. E Sansão, ele começa a se desviar do que ele tinha sido proposto a se fazer. Ele era nazireu, ele não podia tocar em cadáveres. A palavra diz que Sansão derrotou um leão. Olha que coisa maravilhosa. Com a força que Deus para ele, Sansão ele foi lá e derrotou um leão. Ele rasgou um leão ao meio. Só que depois Sansão, voltando nesse mesmo caminho, ele viu aquele corpo do leão. E dentro do corpo havia uma colmeia, tinha mel. O que Sansão fez? Nossa, mel é bom. Ele nem se lembrou do voto dele de nazireu. Ele foi lá, mexeu no cadáver, pegou aquele mel, saiu comendo. No meio do caminho ele chegou e entregou para os pais dele também, que não sabiam de onde vinha aquele mel. Ou seja, ele já quebrou um dos mandamentos do voto dele como nazireu. Estava olhando para o mundo, não estava olhando para o propósito que Deus tinha com ele. Estava com falta de vigilância. E aí Sansão, ele começa, claro, sempre Deus usando ele, porque nessa caminhada dele, em que ele ia aqui e ali, Deus usava. Ele derrotava filisteus, ele colocava fogo na seara dos filisteus. E a Bíblia fala que o Espírito tomava ele de uma tal maneira que ele fazia essas coisas. Então, mesmo ele sendo infiel, ele com falta de vigilância, Deus ainda usava, o Espírito Santo trabalhava através dele, naquele propósito. E vemos que Sansão, ele chega ali na cidade e ele vê uma prostituta, e ele entra ali com aquela prostituta e ele coabita com ela. Ou seja, Sansão, mesmo Deus ali trabalhando através dele, Sansão não queria saber de nada. O voto dele, tanto faz, tanto fez. Para ele, o prazer eram as coisas do mundo naquele momento. Sansão, mais pra frente, todo mundo sabe e conhece Dalila. Dalila encanta os olhos de Sansão. E ali Sansão se junta com ela, só que Dalila, ela é confrontada pelos filisteus. Ele chega nela e fala o seguinte: você vai ajudar a gente a descobrir a fraqueza dele, porque esse homem está acabando com a gente. Então, já que você está aí junto com ele, a gente vai... Você vai bolar um esquema aí, vai descobrir e vai passar pra gente a situação. E a gente vai lá e vai matar ele, porque não tá dando, esse homem está acabando com o nosso povo. E Sansão, bonitão, né, com Dalila: não, essa mulher me ama, eu amo essa mulher e tamo junto. E Dalila começava: Sansão, o que dá a sua força? Como que a gente faz para poder amarrar você? Me dá uma dica aí. E Sansão, né, cara engraçado: não, tem que me amarrar com cordas novas, tal, que aí minha força acaba. E aí Dalila ia lá, amarrava ele e chamava: vem que ele tá amarrado, agora vocês podem pegar ele. E aí Sansão rasgava as cordas: não, eu sou fortão, arrebentava todo mundo. E por 3 vezes, a Bíblia diz que por 3 vezes e algumas mais, Dalila fez isso. E Sansão não se ligava. É impressionante porque o mundo cega a gente de uma tal maneira que assim, tá explícito na cara de Sansão o que Dalila queria fazer. Tava explícito, só ele não enxergava. Às vezes, para querer mostrar a força dele: não, vai perder a força se você me amarrar com 3 cordas. Amarra aí, ó, tá vendo? Não funcionou. Às vezes aquilo engrandecia o ego dele. E por 3 vezes Dalila fez isso. E ele não percebia. E ele se fazendo de bonzão. Só que ele não enxergava qual era o intuito por trás daquilo. Como eu disse, a falta de vigilância. Sansão, então, ela passa dias e dias no pé dele. Sansão, fala aí, chorando no pé dele, o que faz sua força, o que faz, até que ele, cansado daquilo tudo, ele fala pra ela: seguinte, eu vou te falar a verdade, eu sou nazireu. Se rasparem meu cabelo, eu tenho um voto de não raspar o meu cabelo. Se rasparem meu cabelo, claro que a gente sabe que não era o cabelo que dava força pra ele, e sim o voto que ele tinha com Deus. Mesmo ele quebrando, Deus ainda trabalhava através da vida dele. E ali naquele momento ele adormece no colo dela, ela chama os homens raspam o cabelo de Sansão.
E aí nesse momento o Espírito de Deus havia se retirado dele. E quando ele acorda sem os cabelos, com os homens cercando ele, ele levanta achando que ainda tem a força e vai daquele mesmo jeito. Só que ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Por conta da falta de vigilância e da infidelidade dele, daquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Ao invés de ser juiz e libertar o povo de Israel dos filisteus, ele estava se juntando com uma filisteia. Ele estava buscando prazeres mundanos. Ele estava buscando crescer no seu próprio ego. Coisa que se ele tivesse vigiado e feito o que Deus colocou na vida dele, o propósito que Deus tinha colocado, ele não teria passado por essa situação. E ali Sansão foi levado, furaram os olhos dele, prenderam ele foi usado como chacota. Ele ficava numa pedra de moinho. E Sansão, no fim das contas, Deus acabou usando, pela misericórdia dele, acabou usando a vida de Sansão mais uma vez para poder acabar com os filisteus. Só que teve a consequência. O pecado de Sansão não ficou impune. Ele perdeu seus olhos, ele perdeu sua vida, ele serviu de chacota para aquele povo pelo resto da vida dele. Até o momento da morte em que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu propósito, usou a vida dele mais uma vez. Mais um exemplo disso, da falta de vigilância que faz com que a gente caia, é Israel. O povo de Israel, quando liberto do Egito, começa a caminhar para a Terra Prometida. E é engraçado a gente parar para pensar nisso, porque se você for olhar o mapa, segundo especialistas, a caminhada demorava aproximadamente 40 dias naquele deserto. 40 dias. E eles levaram 40 anos para atravessar aquele deserto. E eles só tinham uma única e simples tarefa. Eles saíram do Egito e foram para o deserto para atravessar o deserto e chegar na Terra Prometida. Deus não tinha feito nenhuma exigência grande para eles. A exigência era o seguinte: sigam Moisés, vocês vão atravessar e vocês vão chegar na Terra Prometida. Essa foi a única exigência que Deus fez. E ainda, Deus ainda os guardou no deserto. Deus mandava pão, água da rocha, nuvens para cobrir o sol. De noite, uma coluna de fogo acompanhava a vida deles. Então Israel tinha tudo para que não precisasse reclamar e entender que Deus estava com eles, porque eles viam os milagres, eles viam a provisão de Deus o tempo todo. E a única tarefa que eles tinham, que era caminhar até chegar na Terra Prometida, que levaria no mínimo, no máximo 40 dias, Israel estendeu por 40 anos. Por quê? Pela falta de vigilância. Durante o trajeto, muitos reclamavam, porque o pão que vinha do céu não era uma carne que eles comiam no Egito. Mesmo sendo escravos, a carne era melhor. Que a caminhada era longa, que lá eles não tinham esse trabalho de caminhada. Claro, eram escravos, mas caminhar no deserto era mais difícil, segundo eles. É difícil de entender. Em Números 25, a gente vê uma passagem em que eles pararam na terra de Moabe. E ali eles se estenderam mais do que deviam ficar. Ali o povo de Israel se prostituiu com as moabitas. Ali eles se prostraram a deuses estranhos. Ou seja, Deus estava no meio do deserto com eles, levando para uma terra prometida em que manava leite e mel. Ou seja, eu te tiro do deserto, te prometo uma terra onde você vai ter tudo do bom e do melhor. E você passa o caminho inteiro reclamando. Quando você para numa terra de estranho, você se prostitui com os habitantes dali, você adora deuses estranhos. É de parar para pensar como que esse povo, vendo tudo aquilo ali, conseguia se inclinar a outros deuses, sabendo que existia um único Deus ali que estava presente com eles. Porque é diferente, hoje em dia a gente vê assim, Deus, a gente não tem uma manifestação corpórea. Claro que a gente tem experiências com Deus, mas eles tinham um negócio mais. Eles viam uma nuvem que seguia, eles viam uma coluna de fogo. Já parou para imaginar isso? Você no meio do deserto, uma coluna de fogo te guiando? Meu Deus. E você olhar para aquele negócio e falar, não, eu vou me curvar essa pedra aqui com formato de macaco, eu acho que isso aqui é Deus também. Meu, é impressionante o negócio, a falta de vigilância daquele povo. A falta de vigilância os levou a não cumprir o que Deus tinha chamado para fazer. Como eu disse, Davi foi chamado para ser um rei, mas em vez de estar lá na frente na guerra como rei, ele estava em casa, escondido, descansando, não sei qual era a ideia dele. Isso levou ao pecado. Foi caminhar durante a noite contra Betseba, porque não estava cumprindo. Sansão devia estar libertando o povo de Deus, mas não, Sansão, ele se achava fortão, ele queria os prazeres dele. O que aconteceu? Foi levado como chacota, teve seus olhos furados e morreu para cumprir o propósito de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Israel, a mesma coisa. Ao invés de simplesmente andar no deserto, seguindo Moisés, aproveitando naquela provisão que Deus tinha proporcionado para eles durante o deserto, não, vamos reclamar, vamos falar que lá no Egito que a gente estava era melhor, só porque aqui está calor, nós estamos caminhando, mesmo que tenha água, mesmo que tenha comida, o Egito era melhor. O Egito era melhor, onde a gente recebia chibatada, onde a gente carregava tijolo o dia inteiro, onde a gente não tinha comida direito, lá era melhor do que aqui. Por quê? Aqui a gente está andando debaixo do sol. Então,
por não estar cumprindo o chamado que Deus colocou na vida deles, eles caíram. E a falta de vigilância leva ao pecado. Seja esse o simples desvio da função determinada por Deus para você, como eu disse, seja a murmuração contra um Deus que tem se sentado no deserto, seja a quebra das suas ordenanças como Nazireu, o pecado gerado no coração por falta de vigilância produz efeitos que escalonam, crescem e no fim geram consequências estrondosas. Ou seja, eu não estar na frente da guerra ali me proporcionou o pecado. Esse pecado fez com que eu adulterasse. O adultério me levou a um assassinato. Olha como a coisa cresce. Não é uma coisa simples. Sansão também. Eu quero comer um melzinho ali do corpo do leão. Eu quero me deitar com uma prostituta. Eu quero ficar com uma mulher que não é do meu povo. Não vai dar nada. Olha onde ele acabou. Israel. Eu vou reclamar de Deus aqui. Deus é bom, Ele sabe de todas as coisas. Só vou dar uma reclamadinha. Lembrar do passado, né? Que o passado sempre é melhor. E não vai dar nada. Olha, 40 anos no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. Essa é a falta de vigilância no presente. E o que causa? Ou seja, não é uma coisa pequena, é um pecado que escalona e leva a consequências estrondosas. E eu queria trazer também, assim como Jesus, ele dá duas visões, a vigilância no presente e a vigilância no futuro, sobre a vinda do Filho. Eu separei algumas imagens aqui, algumas notícias que têm acontecido no nosso mundo nesses últimos tempos. Como eu disse, nós somos chamados para essa geração, a geração em que pai se voltará contra filho, filho contra pai, irmão matará irmão, que pessoas não terão amor, afeição, um tempo de tragédias, terremotos e tudo isso que a gente tem visto no mundo, em que o bem se torna mal, o mal se torna bem, os valores invertidos. Nós somos chamados para um tempo desse. Então, é uma responsabilidade gigante que a gente tem de vigilância. A gente não para pensar nisso às vezes, mas ainda está acontecendo a guerra na Ucrânia e na Rússia. Em fevereiro agora do ano que vem, vai completar 2 anos que essa guerra está rolando ainda. Só que assim, a gente não vê no começo, claro, a explosão, né? Notícias, a guerra na Ucrânia, a Rússia está invadindo a Ucrânia e todo dia a gente vê a notícia. Só que continua rolando. A gente pensa que não porque a gente não vê mais notícia, mas continua rolando. Continuam acontecendo mortes, continuam acontecendo bombardeios, pessoas morrendo, crianças morrendo, sendo escravizadas. A gente sabe que isso acontece no meio de uma guerra. Famílias sendo saqueadas, crianças sendo roubadas para servir de escravos sexuais, escravos, mão de obra. Isso tudo acontece, continua acontecendo. Só que o mundo, como eu disse, se tornou tão frio que essas coisas acabam não afetando mais a gente. A gente não tem aquela compaixão, aquele sentimento de pensar nisso. Ninguém pensa que na guerra, como eu disse, está acontecendo agora, que criança está sendo roubada, está sendo escravizada. A gente não para pensar nisso. A gente está mais preocupado com essas coisas do dia a dia. Está longe da gente, não afeta. Mas continua acontecendo. 2 anos, gente. 2 anos que pessoas estão morrendo, estão em desespero, estão com fome, estão apanhando, estão em prisões. E continua acontecendo, isso é atual. E a notícia que eu separei aqui, agora o governo da Coreia do Norte tem feito parcerias com a Rússia. A notícia diz o seguinte: Kim oferece apoio total a Putin na luta contra o imperialismo. Ou seja, são 2 grandes nações. A Coreia do Norte em si já é uma nação que, quando você parar para pensar nisso, é uma coisa que dá medo. Por quê? É uma nação isolada, em que seu líder não quer saber de nada. Não quer saber de nada nem ninguém. Quem se lembra que uns tempos atrás ele começou a jogar bomba para testar a bomba perto dos Estados Unidos? Simplesmente começou a jogar a bomba no mar perto dos Estados Unidos. Nem aí pra nada. Ou seja, pensa se esse cara se junta com a Rússia. Putin já não é uma das pessoas mais certas na cabeça, porque a gente sabe que a Rússia tem bombas atômicas, então isso pode acontecer assim, ó, instalar de dedos. Ele pode dar uma louca nele e falar: eu vou tacar bomba em todo mundo e acabou o mundo. Então, são situações que nos chamam a constante vigilância. A gente não pode vacilar em momento nenhum. Jesus falou: vigiai, pois não sabei o tempo. Como eu disse, pode ser amanhã que esses dois se juntem e vão tacar bomba em todo mundo, vão acabar com o mundo, vão morrer até nós. Pode ser, a gente não sabe. E pode acontecer sem aviso. A gente está aqui no meio do culto, de repente caiu a bomba, ninguém ficou nem sabendo. Se Deus quiser, estaremos na glória com Ele, se estivermos vigilantes, amém? Amém. Mais uma notícia, tragédia na Líbia. Aconteceu esses dias, não tem uma semana, chuva na Líbia. O mar subiu, devastou a cidade inteira. Se você ver a foto, a cidade está coberta de lama. São mais de 20 mil vidas. Mais de 20 mil vidas que morreram. 20 mil vidas que às vezes não conheciam a Jesus. Que morreram nesse momento e foram direto para o inferno. Por quê? Porque às vezes até conhecem a palavra, mas não estavam vigilantes. Deus queira que muitos desses tenham conhecido a palavra, estivessem firmes em Jesus, porque de 20 mil, pensa, 20 mil chegando no inferno de uma vez, é muita gente, é muita vida, é muita alma.
Número de mortos por terremoto no Marrocos passa de 2.800, um terremoto. É engraçado porque quando a gente fala de sinais dos fins dos tempos, muitas pessoas falam, não, mas enchente, terremoto, matança, guerra, a gente já tem há muito tempo, isso não quer dizer nada. A gente já teve a Primeira Guerra Mundial, a gente já teve a Segunda, a gente já teve tanta tragédia e Jesus não voltou até agora. Isso aí vai continuar acontecendo até... O mundo nunca vai acabar, isso sempre vai acontecer, isso não é sinal de nada. Só que assim, o Brasil sempre foi um país em que se dizia, eu lembro disso quando era pequeno, o Brasil ele está sobre uma grande placa tectônica, então aqui não tem risco de terremoto. Não tem risco de terremoto, aqui não chega furacão, aqui não chega ciclone, a gente não tem isso no Brasil. Só que tem acontecido, o Brasil tem sentido tremores, o Brasil tem sofrido com furacões, com ciclones. Quem lembra os tempos atrás, aconteceu um ciclone, não sei especificamente onde no Brasil, e a gente sentiu, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente sentiu os ventos, Santa Catarina, a gente sentiu os ventos aqui em São Paulo. Agora parar pra pensar, se num país em que nada era afetado, não era afetado por nada disso, também está começando a acontecer, alguma coisa está mudando, algo está diferente, não é a mesma coisa de 30 anos atrás em que acontecia, mas o Brasil não chegava. Tem mudado as coisas. E você vê um terremoto, 2.800 pessoas, passa de 2.800, isso aqui não acharam, isso as que encontraram, e as que estão soterradas e perdidas ainda. Número de mortos no Havaí chega a 80 e deve aumentar, dizem autoridades. Mais um caso no Havaí. Não sabemos o que ocasionou, né? Tem várias teorias rolando, mas o que a gente sabe é que tem pessoas morrendo por conta de um incêndio. Aparentemente um incêndio florestal que começou, se espalhou pela cidade e queimou tudo. Chega a 80 pessoas e deve aumentar. Ou seja, 80 pessoas que morreram ali no piscar de olhos, no momento. Vigilantes ou não, assim como foi na época de Noé, em que veio o dilúvio. Todo mundo desatento, casando, brincando, isso, aquilo, desatentos, sem vigilância. E veio a chuva e Noé avisou, ó, vai vir, vai encher, vocês vão morrer. Eles não estavam sem aviso, foram avisados, só que esse cara é doido. Fez a arca, o único que estava vigilante, Noé e sua família. Noé fez a arca, colocou sua família, colocou os animais, como todos sabemos da história, e ele se salvou, porque vigilância. Assim como Jesus disse, no fim do versículo, vigiai, Noé estava vigilante. Marcos 13:19 diz o seguinte, no fim do versículo, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve antes, desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca mais haverá. Então isso tudo que está acontecendo, na verdade, são o princípio das dores, como Jesus disse. Não fiquem com medo, não é o momento ainda da volta, mas isso são o princípio das dores. Então se tudo isso que está acontecendo, 80 pessoas, 2.000 pessoas morrendo, se isso é o princípio das dores, imagina quando realmente chegar a tribulação. Imagina quando começarem as coisas que precedem a volta do Messias. É um cenário assustador, porque se você for para pensar nisso tudo, a gente, não sei se a nossa geração, mas talvez a próxima já é a geração em que Deus estará às portas voltando. Jesus estará às portas. E é assustador pensar nisso. Claro que a gente não deve olhar para todos esses acontecimentos com temor, mas sim com felicidade, porque é a volta de que Jesus está voltando para nos buscar, a igreja. Temos que olhar com isso com um sinal de alerta. Como Jesus disse, vigiai. Temos que nos atentar mais ainda à vigilância constante, ao não desviar do caminho, não desviar daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Se você é pregador, vigie, seja constante na pregação. Se Deus te chamou para cuidar de vidas, assim como eu e a Larissa, Deus já nos disse que Ele quer a gente cuidando, vamos fazer com esmero. Eu estou ali dentro, eu não estou lá para brincar, claro, é meu trabalho, mas eu também estou ali como um ganhador de almas naquele lugar. Eu estou ali porque Deus me colocou, e ali eu vou tentar trazer aquelas almas antes que chegue o tempo, e aquelas vidas que estavam colocadas na minha mão, porque Deus me colocou ali para isso, vão para o inferno, porque eu me abstive. Eu achei que não, sempre tem o dia de amanhã. O dia de amanhã pode nunca chegar. Então Jesus fala, vigiai, esteja firme no propósito que Deus te chamou. E essa é a situação atual em que nós encontramos no mundo, com tragédias, com guerras, com rumores de guerras, muita gente morrendo assim de um momento para o outro. Só que, como eu disse, o mundo está tão desensibilizado que 20.000 pessoas a gente não sente, a gente não dói. São pessoas que a gente não conhece. O coronavírus matou muita gente, só que pra gente foi mais um, porque, bem dizer, eu não conheço ninguém que morreu de coronavírus, você não conhece, então tá tudo bem. Só que foram muitas vidas ceifadas. Não sabemos o propósito disso. Sabemos que Deus está no controle, sempre esteve, sempre estará no controle de todas as situações. E tudo está na mão dele. Então sabemos que foi permissão de Deus, mas não sabemos o motivo. Isso só Deus pode saber. Diante de tudo isso, qual é o nosso papel? De novo eu repito, assim como Jesus terminou o versículo, vigiai. Vigiai é dar estrita atenção ao que tem acontecido.
Temos que ficar atentos aos sinais que tem acontecido, que precedem a vinda do Messias, e temos que vigiar também em nossa vivência como cristão. O papel do cristão é vigiar, ter em mente que o fim está próximo. O cristão tem que estar desperto, ativo no trabalho de pregar as boas novas, ativo no resgate de almas, ativo na consagração, na oração e no jejum. É ser constante na busca pelo Pai, na busca pelo Espírito Santo e pelo crescimento espiritual e no conhecimento da palavra. É ser entregue verdadeiramente a essa boa obra a qual o Senhor nos confiou. Porque Deus colocou um propósito em nossas mãos. Todos nós temos o propósito de ser pregadores da palavra. Isso não é específico do Jonas, do Paulo. Todos somos pregadores da palavra. Todos temos que chegar na pessoa que está do nosso lado, nosso vizinho, independente se você é músico, se você é da mídia, você tem o dever de pregar para aquela pessoa que Deus colocou na sua vivência. Porque você é um ponto de encontro entre Deus e aquelas pessoas. E pode ser que fora você elas não tenham encontro com mais ninguém que vá pregar a palavra para eles. Então, temos que estar sempre ativos nesse trabalho. Em todo lugar que você está, se você está na faculdade, se você está no trabalho, se você está... Em qualquer lugar que você está presente, foi Deus que te colocou ali, não foi por acaso. E as pessoas que te cercam também não. Deus, ele seleciona certinho, ele fala, o Jonas vai estar aqui. Na sala do Jonas, na faculdade, vai ter fulano, fulano, fulano que precisam conhecer a Deus. Então, está na mão do Jonas perceber isso, estar sensível ao Espírito Santo. Para que, no momento em que a pessoa chegar ali, o Espírito possa trabalhar através dele na vida daquela pessoa. Assim como o Paulo me fala às vezes, eu estava voltando no metrô com a menina que eu trabalho, e ele ia falando de Deus. E às vezes a gente para pensar, ele estava no metrô pregando a palavra. Às vezes a gente está no ônibus e tem uma pessoa do nosso lado falando, entrando no assunto, só que você, pô, eu tô no ônibus. Não vou ficar falando isso aqui, né? Vai que tem gente que tem preconceito, vai que tem gente que vai achar ruim estar falando de Deus aqui. Não. Se achar ruim, que ache. Vai ministrar a vida daquela pessoa da mesma maneira. Aquela pessoa que está ouvindo, um ateu está ouvindo você ali, e você está falando ali de Deus com aquela pessoa, com seu amigo, e aquela pessoa está debochando. No fundo do coração dela está debochando. Falando de Deus, dois bestas. Só que ali Deus também usa para trabalhar a vida daquela pessoa. Então, em todo lugar que você estiver, abra sua boca. Como Deus já me disse, eu já coloquei em você. Só abra sua boca e eu encherei. Porque Deus nos tem chamado para isso. Temos que estar ativos nesse chamado que Deus nos colocou. Aleluia. Diante de todos esses exemplos que eu citei aqui, que por falta de vigilância caíram, eu queria trazer para a gente agora uma coisa boa, né? Vamos dar o exemplo correto da vigilância em todo o tempo, para que a gente possa se inspirar num exemplo bom, para que a gente se inspire a andar no caminho que ele fez. Glória a Deus. Certo? Em Mateus capítulo 4, Jesus após o batismo foi conduzido ao deserto para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias, Jesus sentiu fome. Então foi tentado. Jesus estava, vamos prestar atenção, o exemplo aqui é Jesus. Jesus após ser batizado, ele foi conduzido ao deserto. Jesus jejuou 40 dias. Então Jesus não estava ali disperso, ele estava ali jejuando, depois de 40 dias jejuando, ou seja, Jesus estava vigilante, se consagrando. Se o próprio Jesus, que era Deus em carne, estava ali vigilante para que não caísse, imagine nós. O cara era Deus. E ele estava ali jejuando, se consagrando, se preparando porque ele seria tentado pelo diabo, ele sabia disso. E ali o diabo chega, depois de 40 dias em jejum. Imagina a situação de Jesus com fome, acabado, bem dizer, carnalmente, claro. O diabo chega e fala o seguinte: já que você é filho de Deus, faz uns pão, transforma essas pedras em pão, come aí. Você está com fome, não está com fome? E Jesus, qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que provém da boca de Deus. Ou seja, Jesus foi tentado pelo diabo, só que qual foi a resposta de Jesus ali naquele momento? Em nenhum momento Jesus fala, não, eu sou Deus, fica quieto aí, porque eu estou com fome, mas eu sou Deus e não dá nada. Não, Jesus usou a palavra. Ou seja, Jesus, que era Deus, ele usou a palavra. Ou seja, a vigilância, ela não envolve só você estar esperto, você estar atento. Ela envolve, como eu disse, o jejum, a oração, a consagração constante, a busca pela consagração e a leitura da palavra, o conhecimento da palavra, certo? Porque Jesus usou a palavra. Se você está, eu estou vigilante porque eu estou orando, eu estou jejuando, só que eu não estou lendo a palavra. Quando chegar a tentação, como você vai resistir? Se você não tem aquela palavra dentro do seu coração. A Bíblia diz que Jesus nos fará lembrar da palavra nos momentos corretos que nós precisarmos. Que momento mais correto do que aquele que você está passando por uma tentação? Aquele momento em que você está no meio do seu trabalho e conta uma piadinha ali e você... Aí o Espírito Santo vai lá e testifica dentro de você, ele traz a você a memória daquela palavra
do que o seu comportamento, se você se envolver, não condiz com aquilo. Aquele momento em que você está na rua e passa uma pessoa, uma mulher, um homem bonito, e você olha assim e opa, o Espírito Santo vai te trazer aquela palavra de que aquilo ali não é correto. Só que pensa comigo, como que o Espírito Santo vai te trazer aquela palavra ao seu coração, te lembrando daquilo que não convém a você e não agrada a Deus, se você não tem a palavra dentro de você, se você não estuda a palavra? Não tem como. Claro, o Espírito Santo ele vai sempre te incomodar. Só que é um nível diferente. É um nível diferente você sentir um incômodozinho que você não sabe se é você, se é a sua consciência, e você ter a plena convicção de que é o Espírito Santo, porque ele te trouxe à memória aquela palavra do nada, não foi por um acaso. Nossa, me veio essa palavra na mente. Por quê? Foi porque o Espírito Santo te trouxe isso. Naquele momento em que você viu uma coisinha ilícita ali, que você, nossa, se eu fizesse esse negócio ilícito aqui, ia me render uma grana. E o Espírito Santo vai e te testifica, opa, peraí meu querido, não é assim que funciona. Deus te traz aquela palavra. Então, são 4 coisas: a oração, o jejum, a consagração e a leitura da palavra. Amém? E Deus tem me falado sobre a importância da meditação na palavra. Eu queria frisar essa palavra, meditação. Deus tem me falado bastante sobre isso. Josué 1:8 diz o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A palavra meditar, ela traz um sentido de... A gente pode levar com esse sentido de ruminar. A gente sabe que... Eu vou dar um exemplo assim. Eu gosto desses exemplos bem caricatos assim, meio estranhos, porque a gente grava isso na mente. Às vezes chega a ser engraçado, mas depois a gente vai lembrar disso. Pensa numa vaca no campo. Nesse momento a gente tem que ser como uma vaca. A vaca é um animal ruminante. Que ela está ali no campo, ela começa a comer a grama, ela come, só que ela não mastiga. E ela engole aquilo ali do jeito que está, tudo inteiro. Só que por ser um animal ruminante, a vaca aos poucos ela vai vomitando aquilo para a boca e começa a mastigar, mastigar, mastigar. É por isso que ela fica o dia inteiro mastigando, parece que está com chiclete na boca. E ali a vaca ela vai mastigando, 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 até ela esmiuçar o máximo que ela pode daquilo. E aí sim ela engole. Ou seja, primeiro ela recebe o alimento inteiro, aos poucos ela vai jogando para a boca, vai mastigando, mastigando, partindo aquilo, até que ela tenha puxado tudo, o sumo daquilo ali. E aí sim ela bota de volta para o corpo dela, para que aquilo possa nutrir o corpo dela de todas as necessidades. Então, é um exemplo engraçado, mas que vai ficar na nossa mente. A gente tem que ser como uma vaca no campo. Quando a gente lê a palavra, primeiro a gente lê a palavra por inteiro, a gente recebe aquilo ali por inteiro. A gente leva para o nosso entendimento. Segundo, a gente estuda aquela palavra durante o dia, a semana que seja. A gente estuda aquela palavra, porque a palavra ela é mais profunda. Eu sempre digo isso quando uma pessoa chega em mim e fala: nossa, mas é difícil ler a Bíblia, eu não entendo muita coisa. E eu tenho um aplicativo da Bíblia de estudo e eu falo: ó, se você tem dificuldade, baixa esse aplicativo. Ele é muito bom, por quê? A cada passagem ele vai te dar um estudo. E nisso você vai ler a passagem, você não entendeu. Você vai ler o estudo, vai te abrir um entendimento. Você vai ter um entendimento maior sobre aquela palavra. Ou seja, você estuda a palavra porque por cima ela é uma coisa. Se você se aprofundar, ela tem um profundo, um ensinamento tão maior do que aquilo que a gente acha que é, que vai mudar totalmente a nossa interpretação daquela palavra. Claro, com o Espírito Santo, né? Porque o único intérprete da palavra é o Espírito Santo. Tá aí a importância também de buscar a consagração e o Espírito Santo na nossa vida. Você estuda a palavra com a direção do Espírito Santo. Terceiro passo, meditar na palavra, ou seja, ruminar. Você recebeu aquilo e aos pouquinhos você vai pegando parte por parte e você vai analisando aquela palavra. Então durante o dia, você leu de manhã, eu fiz a palavra diária do aplicativo, eu li aquela palavra. Estou indo trabalhar no ônibus, eu tenho que pensar naquela palavra. Versículo por versículo, vamos analisar o versículo 1. Olha as palavras que tal pessoa usou para descrever aquela palavra. Por que ele usou aquela palavra específica e não outra? Ah, já entendi esse versículo, agora vamos passar para o próximo. E nisso você vai montando um entendimento muito grande. Você vai ruminando aquela palavra durante o seu dia, a sua semana, no caso nós que temos culto aqui de domingo. A gente pega essa palavra do domingo e a gente vai ruminando ela no decorrer da semana para que a gente possa absorver. Como a vaca faz, você absorve o máximo daquilo ali que você está mastigando. Então você pega pedacinho por pedacinho, aquilo vai te enchendo de uma maneira que no fim das contas você absorve aquela palavra e aquela palavra fica dentro de você. E eu estava pensando esses dias lavando louça, eu tenho um costume que eu creio que muitos de nós também têm, principalmente meus irmãos que eu vejo eles fazendo isso, meditar na palavra. Para meditar na palavra eu tenho que estar com a minha mente livre. Eu tenho que estar no ônibus olhando a paisagem, que nem num filme, sabe? Você está olhando a paisagem, começa a pensar na vida. Existem momentos na nossa vida que parece que são separados por Deus para que a gente possa ter um momento de meditação.
Um deles é esse, você tá ali olhando em volta, você começa a pensar na sua vida. Você tá lavando uma louça, você tá ali pensando na vida porque é uma coisa que você faz em automático. Lavar uma louça não é uma coisa que exige muita concentração. Então eu tô aqui fazendo, minha mente tá voando. Eu tô pensando em outra coisa, eu não preciso ficar, nossa, eu tenho que virar esse copo dessa maneira. Não, é um tempo que parece que Deus sabe de tudo. Às vezes Deus preparou aquele tempo ali no momento que você vai ter pra meditar. Porque nosso dia é corrida, a gente trabalha. É difícil eu estar no trabalho cuidando de 15 crianças, gritando pra cá, gritando pra lá e tá meditando na palavra, é impossível. Então, é uma coisa que Deus tem falado comigo e eu tenho tentado aplicar na minha vida porque eu sou muito de fazer isso. Quem aqui consegue usar o banheiro sem levar o celular? Muitos de nós não conseguem, já se tornou um hábito. Antigamente tinha a embalagem do shampoo, né? A gente entrava no banheiro, vou pegar a embalagem do shampoo para aqui para distrair, para ler. Ou seja, a gente está se distraindo também. O banho. Eu tenho o costume de levar meu celular pro banho, eu coloco música, nem que seja um louvor. Eu levo meu celular pro banho, coloco uma música tocando e vou tomando meu banho, vou ouvindo a música, vou cantando. Quando eu vou ver já passou 3, 4 músicas, eu tô lá ainda gastando água, já acabo meu banho faz tempo e tô lá. Bonito. Deus abençoe. E, só que assim, como meditar se a gente está sempre entretido? É uma coisa que eu paro pra pensar, a gente lê a Bíblia às vezes e vê Deus falando com os pais da fé na Bíblia, né? Diz que tal pessoa estava no campo e Deus chegou e falou com a pessoa. Só que o detalhe, tal pessoa estava no campo. O que ele estava fazendo no campo às vezes? Nada. Ele estava simplesmente olhando para o céu, para a criação, ele não estava fazendo nada. Ele estava ali no momento em que ele não tinha nada a fazer, porque ele não tinha um celular. Ele não tinha um tablet, um jogo, um podcast para ele ouvir. Então, antigamente eu digo que, claro, existiam as distrações. Não vamos dizer que na época de Jesus não tinha distrações. Tinha. Todo mundo tem, independente da sua época, tem os momentos de distrações, as opções de lazer do momento. Só que, hoje em dia, a gente entende que é muito mais difícil, porque quando a gente está arrumando a casa, vamos colocar esse exemplo, você está arrumando a sua casa. Ah, tô cansado, vou sentar um pouquinho. Você senta, qual é a primeira coisa que você faz? Celular. Eu sentei, eu abro o TikTok. Vídeo. Enchendo a cabeça de conteúdo. Ou seja, o que você está aqui no domingo, você entendeu a palavra, você deveria estar ruminando. Na segunda-feira que você está arrumando a casa, você sentou e começou a encher sua cabeça de conteúdo. Porque é um vídeo atrás do outro, com cada um conteúdo diferente. Aquilo enche sua cabeça. Ou seja, o que era para estar ruminando, você já está enchendo com outra coisa. Em nenhum momento a gente tem um momento de sentar no sofá, deixar o celular, deixar a TV desligada, sentar no sofá e parar para pensar na vida. Eu tenho o costume de lavar a louça assistindo vídeo. Eu chego lá, eu gosto de lavar a louça às vezes por isso, porque a Larissa tá na sala e senta aqui, vou lavar a louça. Deixa eu ter meu tempo aqui. Eu coloco um vídeo da janela e vou lavando devagarzinho para poder assistir meu vídeo. E ali é um momento em que eu teria um momento em que eu tô com a minha mente livre, eu não tô fazendo uma coisa no automático, e Deus, a Larissa até fala, o momento que Deus mais fala comigo é quando eu tô lavando a louça, porque ela não tem esse costume. Então ela tá ali no automático e ela tá meditando sobre tudo que Deus tem feito na nossa vida. E ali Deus começa a falar com ela, tanto que ela tá ali lavando louça, ela para, senta, abre o grupo lá da igreja e começa a mandar mensagem. Deus tá falando comigo isso. E às vezes a gente não entende isso, a gente tem que estar a todo momento distraído com alguma coisa. Se não é o celular, é a televisão, porque eu não assisti televisão hoje, então eu tenho que sentar e tenho que me distrair assistindo alguma coisa. E é uma coisa que eu falo pra Larissa, a gente tem filho, você pararia, no meio da situação, você tá arrumando a casa aqui, você pararia pra... Ah, tô arrumando a cama, peraí, vou largar a cama, vou sentar e começar a mexer no computador e jogar um jogo. Você faria isso? É mais difícil, ninguém faria isso. O Jonas não faria isso, porque a Brenda ia puxar a orelha dele. Estamos arrumando o quarto, você está aqui pra mexer. Ele tá sozinho. Quando ele tá sozinho. É um erro também, porque sozinho é um momento que Deus usa pra falar com a gente também. É um momento que a gente teria que estar mais livre. Só que a gente faz isso com o celular. Isso aqui é um computador. Só que a gente não percebe que eu tô brincando com meus filhos, eu sento e pum. É a mesma coisa, eu tô brincando com meu filho, vamos jogar bola. Vai, Miguel. Vamos. Gente, é um negócio de se pensar. Isso aqui é um computador. Isso aqui, não dá pra você parar uma coisa que você tá fazendo no meio e começar a mexer no computador. Ninguém faz isso. No celular é muito mais fácil. É muito mais discreto. Ninguém vai te jogar tanto se você tá pegando o computador. Numa festa, é um exemplo que eu falo pra Larissa. Eu gosto de brincar. Eu não gosto de festa. Teve um churrasco esses tempos lá em casa e eu tinha instalado um jogo novo no notebook. E aí ela lá na garagem, falei, posso pegar o notebook pra jogar? Não, você tá no meio da festa. Eu falei, não, tô em casa, né? E eu fui e peguei esse aqui, depois eu guardei, né? Porque é meio feio. Só que no meio de uma festa, todo mundo faz isso. Tá todo mundo na mesa, o pessoal vai e começa a mexer no celular. Ou seja, é uma distração tão normal do nosso dia que a gente não julga da mesma forma como o computador, da mesma forma como a televisão. Porque no meio de uma festa ninguém vai ligar a televisão e começar a assistir, mas todo mundo vai abrir o TikTok e começar a ver um monte de vídeo.
Então é uma distração. Como meditar na palavra de Deus se estamos sempre entretidos, buscando entretenimento? Aleluia. Se a gente a todo momento busca estar com um vídeo na cabeça, com um podcast, mesmo que seja cristão, amém? É bom você ouvir um podcast cristão que vai te aumentar a sua fé ali, é um testemunho. Nossa, Tamires Garcia, o testemunho dela, nossa, é bom, vou lavar uma louça ouvindo. Só que, gente, Deus não fala só através disso. Deus quer falar com a gente, só que no momento de meditação. No momento em que a gente está sozinho em casa e não vai colocar um filme para assistir, uma série para assistir, um vídeo para passar no fundo só para você ficar ali sentado no sofá, nem tá assistindo, mas tá só com o vídeo no fundo. Deus, ele separa momentos. Como eu digo, o momento do banho é aquele, todo mundo tem isso, né? Antigamente não tinha esse negócio de vou colocar o celular para ouvir música. É um momento de reflexão. No banho você pensa na sua vida, você chora, você planeja o seu futuro, você examina a sua vida inteira naquele momento do banho. E às vezes, o que eu falei, Deus separa esses momentos, só que a gente não percebe, se distrai com coisas tão bestas, que nos impede de meditar na palavra de Deus e de escutar até o Espírito Santo que está tentando falar dentro da gente. O momento do banho, o momento da louça. Eu lembro que esses tempos eu estava trabalhando lá no Ricardo, e o Ricardo é como se fosse lavar uma louça. Eu estava com meu fone aqui ouvindo louvor, fazendo as coisas no automático. Então eu estava pensando na vida, Deus me trazendo muitas coisas. Ele trouxe coisas sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre o meu casamento, tudo. Esses dias eu tava no ônibus, mas olha como Deus é. Quando Deus quer falar com você, Ele te avisa de qualquer maneira. Eu tava indo trabalhar e eu odeio MPB. Quem me conhece sabe que eu não suporto MPB. E ali eu com meu fone de ouvido, fui com vontade de ouvir MPB. Coloquei uma música lá, a única das poucas que eu gosto de MPB, e começou a tocar. Acabou essa, começou uma outra música. E a música falava de uma coisa assim, que a Larissa depois até falou comigo. Eu comecei a pensar, falava sobre tipo, negócio de casamento e tal, como você se porta, você deixa passar a coisa batida no seu casamento, coisa assim, sabe? Nesse sentido. E ali, eu pausei aquela música olhando pela janela, como eu disse, imaginando num filme assim, eu comecei a pensar sobre o meu casamento, sabe? Coisas que às vezes eu deixo passar batido, que a Larissa me cobra de vez em quando, mas eu por ser meio disperso, ser homem é mais assim, passa batida, a gente acha que não quer nada. E Deus começou a falar comigo, eu pausei aquela música ali, Deus, Ele queria falar comigo, e eu tava ali distraído. E acabou que Deus usou uma música ali que eu odeio MPB, e Deus me fez ouvir MPB para que eu caísse naquela música e falasse assim, pô, deixa eu parar isso aqui pra eu pensar no que o Espírito tá falando comigo. E o Espírito falou comigo no caminho pro trabalho, cheguei no trabalho, a Larissa me mandou mensagem, amor, eu não queria falar nada porque talvez você ache ruim, mas eu tenho andado meio assim com isso. Eu falei, já sei de tudo, Deus já falou comigo no caminho. Desculpa por isso, vou me policiar. Porque Deus já ministrou comigo. Ou seja, no momento em que eu parei a música e prestei atenção no que o Espírito já estava tentando falar comigo, eu meditei naquilo que Deus colocou no meu coração ali, e isso me levou a uma conclusão, que aí Deus confirmou através da Larissa. Cheguei em casa e falei, tá vendo como são as coisas? Eu estava ali disperso, Deus me chamou a atenção. Você depois chegou, confirmou o assunto e eu falei, é de Deus. E a gente tem que ter esse momento de ruminar a palavra. A gente tem que tirar um tempo de sentar no sofá, sentar na sala com a nossa família, entendeu? Desligar a televisão, desligar o celular, deixa o celular lá em cima. Eu falo pra Larissa isso direto. Amor, a gente tem que sair do celular. Chega em casa, deixa o celular lá, coloca lá, esquece. Deixa o toque alto se alguma emergência, mas deixa lá. Vamos sentar, vamos brincar com as crianças, vamos conversar com as crianças. E são os melhores momentos que a gente tem em família, porque ali naquele momento que a gente está em família, o Miguel surge com tanta pergunta que a gente, sabe, a gente fica besta, a gente acaba entrando em assuntos, às vezes até na Bíblia, a gente entra em assuntos com o Miguel, porque o Miguel ele tem uma curiosidade, e ele fica com os assuntos que nada a ver. Eu falo, meu Deus do céu, vamos entrar nesse assunto aí, vamos explicar pra eles. E eu dou graças a Deus porque a gente consegue ainda ter esses momentos, mas a gente precisa melhorar muito, individualmente, como família a gente tem esses momentos. Mas individualmente a gente tem que melhorar muito. A gente tem que ter os momentos. Como eu disse, vigiar é um conjunto. É oração, jejum, consagração e leitura da palavra. Então é ruminar a palavra. Isso é muito importante, muito importante. Não desmerecendo as outras partes, claro, são muito importantes. A consagração principalmente, mas a consagração tem que estar em cima da palavra. A oração tem que estar em cima da palavra. O jejum tem que estar em cima da palavra. Ou seja, a base de todas essas coisas, a palavra está embaixo. É como se ela fosse o chão e as outras coisas se apoiam por cima de tudo isso. Porque não adianta eu estar jejuando se eu não tenho a palavra, se eu não estou me enchendo. Não adianta eu estar orando, só Deus está me ouvindo, eu não estou ouvindo a Deus. Então eu tenho que estar mexendo na palavra também. A consagração ele se fala, ele está se consagrando. O que é se consagrar? Como você vai se consagrar se você não está se enchendo daquilo ali que Deus está proporcionando para você? Ou seja, você está se consagrando ao quê?
Então, Deus, ele tem me chamado a atenção para isso, tirar momentos sem distração, sem nada. Vou lavar uma louça, não vou ouvir um podcast, não vou ouvir nada, não vou conversar com ninguém, vou ter meu tempo aqui com Deus. Esteja lavando a louça, esteja em oração, fala, Espírito Santo, fala comigo. Eu estou aqui sem distração nenhuma, eu estou aqui disposto a ouvir você. Pensa naquela palavra que foi ministrada na semana passada, no dia passado, que você ouviu, que Deus trouxe ao seu coração. Começa a meditar nela, começa a pensar. Nossa, mas por que será que Jesus falou isso? Você pode pegar o celular, não é que você não pode. Por que será que Jesus usou aquela palavra? Deixa eu pesquisar aqui a palavra. Qual é o sentido dessa palavra no original? Nossa, olha que engraçado. Aí você larga o celular e volta para sua meditação. São instrumentos que Deus nos deu. O celular, uma televisão, um documentário, um podcast. São instrumentos que Deus nos deu e que Deus tem usado, graças a Deus, na nossa geração para trazer muitas almas. Um podcast, pensa, uma pessoa que vai ouvir um podcast, Flow Podcast, certo? Em que só vai pessoa mundana. Um dia vai um cristão, a pessoa fala, eu não sou cristão, mas eu vou ouvir esse podcast. Por quê? Porque eu gosto de ouvir esse podcast do Flow, então eu vou ouvir isso aí. Aquilo ali acaba trazendo para aquela pessoa uma percepção de Deus que ela não tinha antes, e ela acaba se chegando a Deus. E Deus usa esses instrumentos. Como eu disse, são instrumentos. A televisão, o celular, são todos instrumentos usados por Deus nessa geração para trazer pessoas. Só que ele não pode ser um instrumento de distração pra gente como cristão. Ele deve nos adicionar, não subtrair. Então, preciso de uma palavra, às vezes, eu consulto aqui, tem uma Bíblia, minha Bíblia. Claro, né? Não vamos substituir a Bíblia física pela Bíblia do celular, não é a mesma coisa. Certo? A gente senta na mesa, porque o celular tem muita distração. Uma Bíblia não tem como receber uma notificação em cima da Bíblia falando que o WhatsApp está chegando mensagem. É diferente. Mas, claro, tô lendo a Bíblia, tô com o dicionário aberto aqui, boto o celular ali no modo avião, tô com o dicionário aberto. Isso aqui vai me edificar muito. Porque eu sempre falo, eu tenho uma mulher que trabalha comigo que fala, é muito difícil ler a Bíblia. A vida inteira na igreja é muito difícil ler a Bíblia. Eu falo, a Bíblia não é difícil ler, é só você que tem falta de interesse. Porque se você ler aqui uma palavra, não sei o que essa palavra significa, deixa eu pesquisar aqui. Ah tá, agora toda vez que eu ver essa palavra eu vou entender que é isso aqui. É aplicação, falta aplicação. É falta de interesse. E Deus tem me chamado a atenção para isso. Vamos tirar tempo, de verdade, para estar desligado de tudo do mundo, de tudo. Nos concentrar simplesmente na palavra de Deus. Vigiar. Estar sempre constante, em constante estado de alerta. Ou seja, eu tô numa festa, mas eu tô alerta. Eu tô aqui, ruminando a palavra que Deus me deu semana passada. Eu tô numa festa, mas eu tô aqui. Se chegar um amigo pra mim falar de alguma coisa, vamos dizer que você tá numa festa. Quem imaginava que numa festa um amigo seu vai chegar pra você e falar, pô mano, eu tô pensando em me matar no meio de uma festa. Mas pode acontecer. E se você ali você tá disperso, você vai falar, putz mano, fica assim não. O que a gente tem pra oferecer pra uma pessoa dessa de nós mesmos? Nada. Nada. Só que se você tá ali vigilante, como eu disse, se você está em oração, se você está em jejum, se você está buscando na palavra, Deus vai te dar uma palavra naquele momento. Deus vai falar, fala isso para ele. Sou eu que estou ministrando em você. Ministre isso para ele. Só que a gente necessita desses momentos. Deus tem me tocado muito forte sobre isso. Para de usar o celular no banho. Usa o banho no momento que você está se lavando ali, como eu disse, coisas no automático que a gente não percebe. Para de se distrair com coisas, mesmo que seja um louvor, mesmo que seja uma pregação ali, Juliano Som, tem momento certo para isso, e tem momento certo de Deus falar dentro de você. Porque Deus está no Jonas, Deus está no Rodrigo, Deus está no Paulo, Deus não está só no Juliano Som. Não é só nele que o Espírito Santo trabalha e me entrega alguma coisa. A melhor ministração que Deus pode tratar com você é o momento em que você senta o Espírito Santo dentro de você, interpreta a Bíblia para você. Só que para isso exige esse momento de concentração e de se desligar do mundo. Nada. Esquece de tudo. Esquece de tudo. Pega a sua Bíblia. Deus, eu estou aqui, fala comigo. Passa 1 hora, 2 horas que seja. Isso cai primeiro para mim, porque eu sou assim. Eu estou lavando louça, eu estou com o celular. Eu estou fazendo comida, eu estou com o celular. Às vezes eu estou arrumando a casa, eu pego meu celular, eu boto aqui, porque o som fica mais próximo do meu ouvido e eu vou fazendo as coisas. E é um negócio que eu tenho me policiado para parar, porque isso não me agrega em nada. Pelo contrário, só me rouba a atenção que eu devia estar dando para o Espírito Santo naquele momento. E principalmente nesses tempos finais, em que Deus se encontra às portas, Jesus se encontra às portas para buscar o seu povo. Vamos começar a aplicar o que Deus tem falado conosco. Amém? O Rodrigo falou sobre o jejum, eu cheguei no final da palavra, mas o que eu entendi também foi isso. O jejum nos leva a praticar, a estar de uma maneira que a gente vai vigiar o tempo todo. Se eu estiver errado sobre a sua palavra, Rodrigo, eu só peguei no final, mas o que eu entendi foi isso, eu absorvi.
o estado de jejum, enquanto a gente está em jejum, a gente está vigilante o tempo todo. Eu vou comer, opa, não posso comer. Eu vou fazer uma piadinha, opa, eu estou em jejum. Ele nos leva a um estado, como Jesus disse, de vigilância. É isso que Jesus quer da gente. O jejum é o estado, não é o jejum em si, é o estado em que o jejum nos leva, de estar vigilantes. Então você vê que uma coisa complementa a outra. Jesus quer isso da gente. O estado de vigilância constante. Não só no jejum, não só no dia que eu estou me consagrando, porque hoje eu vou pregar, amanhã eu vou pregar, então hoje eu tenho que estar santo. Não, você tem que estar santo o tempo todo. Para que no momento em que você não for pregar, lá fora você possa pregar. Você não está pregando a palavra aqui, mas você está pregando para outra pessoa. Tanto com o seu falar, quanto com o seu agir. Então Deus exige isso da gente. Vamos aplicar isso na nossa vida a partir de hoje. Entender que distrações, claro, vamos dizer que você não pode pegar o celular, você pode. Mas vamos fazer o contrário. Em vez de separar 1 hora do dia para Jesus, 1 hora para meditar, vamos fazer o contrário. Vamos separar 1 hora do dia para usar o celular. Estou em casa, quero um lazerzinho, eu tenho 1 hora do dia, eu vou usar o meu celular durante 1 hora, depois eu vou largar meu celular, o resto do dia eu vou passar meditando. Eu quero assistir uma série, vou assistir 2 episódios ali com a minha esposa, o resto do dia a gente vai tirar pra ficar sem distração nenhuma, desliga a TV. É bom pra quem é pai. Tem criança, eu falo que com o Miguel é uma guerra. Dia de semana, o Miguel ele acorda direto pra TV, ele já sabe, ele não acorda a gente. Antigamente o Miguel acordava, despertava a gente, subia pra sala pra assistir, só que ele se ligou. Quando eu acordo os meus pais, eu tenho menos tempo de televisão, porque eles não vão deixar eu muito tempo. Se eu subir quietinho, escondido, como ele mesmo esses dias falou, eu acordei, fui subir escondido, tinha gente lá em cima, a vovó tava lá. Ou seja, ele sobe escondido porque se eu despertar meus pais, eles vão cortar minha TV, menos tempo. Deixa eles dormindo, eu vou assistir TV e quando eles acordar, eu já tô 2 horas aqui. E aí quando chega Miguel, deu a hora da escola, vai fazer seu cabeçalho, vai se trocar, tomar banho pra ir pra escola. O Miguel começa a chorar. E eu falo, todas as vezes que ele chora, eu falo pra ele, Miguel, eu vou começar a fazer assim, você vai acordar, você não vai ter tela nenhuma, não vai ter celular nem TV. Depois que você chegar da escola, aí sim você usa. Por quê? Porque você chega na televisão, você consome. Agora acabou, chega a hora de ir pra escola. Eu tô triste, eu não quero ir. Começa a chorar por conta disso. É um comportamento diferente de quando ele acorda sem tela. Ou seja, a falta de tela pra ele, a falta da distração ali, faz com que ele seja uma criança. Ele acorda, se o irmão dele tá em casa, ele vai brincar com o irmão dele, ele não vai pra frente da televisão. Ele vai brincar com o irmão dele, ele vai fazer as coisas dele. Deu a hora, Miguel, vamos pra escola. Tá bom, pai. Ele vai, ele não reclama. Claro, nem a criança gosta de ir pra escola. Ele vai dar aquela choradinha básica, mas é diferente. Ou seja, isso ajuda não só a gente, mas como nossos filhos. E eles têm que aprender isso também. Que a televisão não é 24 horas por dia e eu tiro 1 hora do dia pra ficar sem nada. Pra me desfazer daquilo. Não, é o contrário. A televisão, o celular tem que ser regrado. Aquilo tem que ser regrado. Não o resto do dia livre tem que ser regrado. Eu vou tirar 1 hora para sentar e descansar sem fazer nada. Não, isso tem que ser basicamente o padrão. Não descansar, eu digo estar com a mente desocupada. Isso tem que ser o padrão e a distração um pouco. Amém? Então, eu quero que a gente frise bem. Vigiai, como disse Jesus, ele falou tudo aquilo e no fim do versículo ele disse vigiai. Que a gente esteja vigilante. As coisas que têm acontecido no mundo lá fora. As tragédias estão acontecendo, terremotos, cada vez piorando mais. O amor se esfriando, o mundo achando que tudo que acontecer aí fora de ruim é normal, porque a maldade cresceu tanto que o que é mal não é mais mal. Um aborto não é mal, um aborto é um aborto, é uma vida que não é nenhuma vida, pra falar a verdade, né? Não é uma vida. Uma pessoa que foi assassinada não é nada, é simplesmente mais uma pessoa que foi assassinada. Não, isso aí tem que fazer com que a gente sinta uma tristeza. Porque eu indiquei um filme pra vocês, não sei quem teve tempo de assistir, chama Nefários. O filme fala basicamente sobre um psicólogo conversando com um homem que está possuído pelo demônio. E aquele homem ele fala sobre isso. Ele fala, o mundo está tão mal que toda maldade ninguém enxerga como maldade. E uma coisa que é boa, às vezes as pessoas enxergam como você é careta, você é contra o aborto, você é careta. Por quê? O corpo é da mulher. E o filme fala exatamente sobre isso. E no filme, é um filme bem pesado. Quem quiser assistir, assista com cautela, porque tem uma parte que ele fala assim, sobre aborto. O personagem do filme, a mulher dele está fazendo um aborto. E o demônio, naquele homem, ele fala assim, imagina a cara do carpinteiro. Cara, isso me fez refletir de uma maneira. Porque imagina Jesus vendo uma criança sendo despedaçada no ventre da sua mãe. Sabe, é um dom que Deus ele deu pra mulher, gerar uma vida. E o ser humano vai lá e faz isso, ele destrói aquela vida, aquela criança no útero. A Bíblia fala que Deus ele se entristece, ele tem sentimentos, Deus se ira, Deus se entristece. Imagina a tristeza de Deus vendo o ser humano fazer isso.
é uma coisa que deveria partir do nosso coração, só que a gente não sente isso. Porque o mundo é tão mal que nada que é mal é maldade mais. A maldade é normal. Então que a gente venha trazer esse sentimento de volta, que o mal não é normal. O mal é uma coisa horrível, gente. Só que a gente normaliza tanto que a gente não sente mais isso. Ele fala, imagina a cara do carpinteiro vendo a gente, os demônios e você, ser humano, matando a criança no ventre. Imagina como ele se sente no momento desse. Ele que entregou a sua vida no Calvário por nós, vendo a gente fazendo isso com uma criança no útero. É de se parar para pensar, é de se parar para refletir. É de trazer na gente um sentimento, sabe, de reprovação tão grande, de tão mal que nós somos, mas Deus é tão bom e tão misericordioso, que mesmo assim Ele nos dá uma chance. Mesmo assim Ele envia a gente, como nós aqui, para pregar para essas pessoas que estão lá fora. Mesmo assim, numa parada gay, num protesto sobre aborto, tem um cristão lá no meio. Mesmo que ele seja escorraçado de lá, como sempre é, ele está lá no meio, pregando para aquelas pessoas. Porque Deus desperta em nós esse sentimento. Então que a gente esteja sempre vigilante a essas coisas, entendendo que o mundo é mau, nós não somos maus. E o mal que está no mundo não é normal. É uma coisa normal, que por consequência do pecado entrou. Mas que a gente não pode tomar como normal. Nós, como somos cristãos principalmente, não podemos tomar como normal isso. Temos que vigiar nesse mal que está lá fora. Temos que vigiar com o nosso viver, o nosso posicionamento como cristão diante da sociedade e das pessoas. E como eu disse, sempre tendo o dia inteiro livre, a sua cabeça livre para Jesus, sempre que possível. Sempre livre para o Espírito Santo para que Ele possa trabalhar em você. Amém? Eu queria deixar isso pra gente. Vigilância e meditação na palavra. Os principais pilares dessa pregação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou chamar agora, amém, que palavra maravilhosa, muito edificante. A gente tem que vigiar sobre cada ponto, né? A gente tem que estar sempre muito atento porque o inimigo entra nessas brechas. Agora, Carlos, por favor, pode vir aqui. Deixa eu só afastar.